Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. A palavra que dá vida, que renova, que fortalece. A palavra que tem o melhor para mim e para você. Essa é a palavra do Deus vivo, do Deus de ontem, de hoje e eternamente. O Deus que faz proezas e maravilhas. O Deus que está comigo e está contigo. Está no nosso lar, está onde a gente for. Porque Ele é o Deus de perto e de longe. Aleluia. Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. O importante é que a gente aprenda mais da palavra. Amém? Estamos trabalhando no livro de Davi, o legado que ele deixou, que é inspiração para mim e para a tua vida. É exemplo. Passou por dificuldades como a gente já passou e passa, errou como eu e você erra, mas nunca deixou o Senhor, e o Senhor nunca deixou ele, porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito, e aquele que não se envergonha de Deus, ele jamais se envergonha da gente. Amém? Tudo é no tempo de Deus. A gente vai ver duas histórias aqui, quando há um tipo de armação, de mentira, e quando há o conserto com Jesus, mas tudo é no tempo. Se você errou, está pedindo um perdão, mas o outro lado não perdoa, chega o tempo. Se você mentiu, você maquinou, tramou, mas vai chegar o tempo de você falar com a pessoa e ela te perdoar na maior tranquilidade. Porque a gente vê aqui duas histórias, de um que enganou e depois Jesus cobrou porque não tinha nada, não queria se arrepender. Mas tem outro que errou e depois acertou as contas. Tudo porque tinha oração. Então, se você tem uma dificuldade com alguém, uma mágoa, e essa pessoa não te perdoa, fica orando e jejuando, porque tudo tem o seu tempo. Independente da sua situação, qual foi o seu erro, não importa, porque Deus não aponta. Fica orando que Ele vai criar a situação para te dar a vitória. Amém? Primeiro está aqui em 2 Samuel 16, do 1 ao 4. Davi é enganado por Ziba. Ziba, por um pouquíssimo de tempo, enganou Davi. Mas depois Davi fez ele restituir tudo que era de Mefibosete. Porque mentira não tem verdade. Mentira é mentira. E tudo na hora certa é resolvido. Com Deus, Ele não tem o culpado por inocente. A gente erra. Mas quando a gente pede perdão a Deus, Ele conserta e a glória da segunda casa é maior que a primeira. Agora, quando há erro e não quer se consertar, o Senhor chega. Amém? Aqui em 2 Samuel 16 diz: passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio a encontrar-se com ele, com um par de jumentos, aí albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que presente com isto? Que pretendes com isto? Esses presentes que Ziba estava trazendo. Ele estava trazendo tudo que era do seu senhor. Porque Mefibosete, apesar de ser cônsul, aleijado, mas era o dono de tudo. Mas ele, para enganar o rei, e disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? Com todos aqueles presentes que ele trouxe. E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se mostrarem neles, e o pão e as frutas do verão para comeres, e os moços e o vinho para beberes, os cansados no deserto. Ali ele trouxe presente para Davi, para seu povo que estava com Davi, seus soldados, mas o Senhor lá de cima vendo tudo. Então disse o rei: onde está o filho de teu senhor? No caso, Mefibosete. E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel, o reino de meu pai. Mefibosete não estava em Jerusalém. Mefibosete estava em Lodebar, no lugar bem deserto e esquecido. Mas Ziba tentou enganar o rei para ficar como servo, como dono, e Mefibosete como empregado. Aí por isso que Ziba trouxe presentes para o rei. Mas o rei ali representava o Senhor. O rei Davi aceitou,
mas o Senhor sabia a hora de cobrar a Ziba. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos. E o rei: ó rei meu senhor. Ali ele presenteou, né? Simplesmente presenteou o rei Davi e foi embora. Porque ele disse que Mefibosete ficou lá em Jerusalém. Mas Mefibosete não estava em Jerusalém. Mefibosete estava esquecido. Mefibosete estava na terra de Lodebar. Mas ele achava que ia enganar. Mas com o Senhor não tem engano. Por isso que o título é Tudo é um tempo de Deus. Então, se tem alguém que lhe enganou, no tempo certo o Senhor restitui. Também se tem alguém que você enganou e quer o conserto, vá orando e Deus vai dando estratégia e lhe abençoando. Porque quando você consegue consertar algo que você errou, enganou, ultrapassou, o Senhor te dá tudo em dobro. Porque Ele se alegra naquele coração arrependido. Ele se alegra em quem deixa Ele transformar. Porque na realidade todos nós somos falhos. Ziba ali enganou o rei, mas lá na frente a gente vê que Ziba tem que devolver tudo a Mefibosete. Mas a mensagem de hoje foi para mostrar os dois lados, de quem engana e de quem também engana e quer se consertar, quer se reconciliar. Porque aquele que erra, mas que pede perdão, até seus inimigos o Senhor faz ter paz com ele. Porque o Senhor é da verdade. O Senhor sabe que nós somos falhos, mas o Senhor quer que a gente se conserte. E o Senhor tem bênção para mim e para você. Porque Ele não aponta, Ele não faz exceção de pessoas. Ele sabe que o ser humano erra. Agora, Ele não tem o culpado por inocente. Ele não aceita libertinagem. Ele aceita que a gente tenha liberdade com Ele. De adorar, de louvar, de jejuar, de ler a palavra e dizer, Senhor, eu errei, mas eu quero me consertar. Senhor, eu enganei alguém, mas eu quero restituir. E o Senhor vai criando situações e abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui agora a gente vai ver em Gênesis 33, do 1 ao 17. O encontro de Esaú com Jacó. Jacó enganou Esaú, mas Jacó voltou para a terra porque o Senhor mandou. E quando o Senhor manda que você faça aliança com alguém que você machucou muito ou enganou, o Senhor se responsabiliza. É porque o Senhor quer reconstituir, quer dar uma restituição a você e àquela pessoa. Porque no céu não entra mágoa, no céu não entra engano, no céu não entra enrolada, trama, no céu entra a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jacó agora voltando com suas mulheres, mas Jacó agora sabia da verdade. E Jacó queria uma restituição, queria um encontro com seu irmão. Aquele que ele vendeu, né? Esaú vendeu pelo prato de lentilhas a bênção, a primogenitura, a bênção do mais velho. E Jacó comprou com esperteza, com enrolada. Mas agora ele se arrependeu. E agora ele queria restituição. Ele queria solução. E Deus é solução. Deus é verdade. Deus é amor. Deus é reconstrução entre família. Deus faz proezas e maravilha. Aleluia. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Jacó teve tanto medo porque vinha tanta gente, né, com Esaú, que ele começou a repartir para ir na frente dele. Por mais que a gente peça a Deus para reconstruir, por mais que a gente peça a Deus para construir uma aliança quebrada, mas é fato que a gente como humano tem medo. Mas o Senhor está ali como general. O Senhor diz, pelejarás por vós e vós calareis. Só faça o certo. Só queira fazer tudo o certo. Só queira isso. E Deus faz coisas lindas na sua vida e na vida de quem você precisa ter uma restituição com ela ou com ele. E põe as servas e os filhos na frente e a Lia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou a terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Veja que ele inclinou a terra 7 vezes.
A Bíblia diz que 7 é o número da perfeição. E se inclinar é se inclinar ao Senhor. Quando a gente se inclina com oração, quando a gente se inclina com louvor, quando a gente se inclina com jejum, o Senhor restitui. O Senhor faz a aliança ser consertada, aquilo que está quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e o lançou sobre os seus pés e o beijou e o choraram. Ali teve um encontro de dois irmãos. Se abraçaram, choraram, mas primeiro Jacó se inclinou. Você está se inclinando para o mestre? Você está pedindo para fazer tudo novo e diferente, com ordem e decência? Você está pedindo para fazer as coisas com verdade, saindo do alinhamento da linhagem do pecado, saindo das armações malignas do mal? Se você está fazendo isso, pode ter certeza que Deus está ouvindo sua oração. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Veja que aí já começou uma conversa de irmãos, porque quando Deus está no negócio, coisas tremendas acontecem. Ele é o cordão de 3 dobras, não só no meio de um casal, mas no meio da família, para restituir, porque Ele é amor. No céu só vai entrar amor. Glória a Deus. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. Todos estavam se inclinando. Por quê? Porque inclinar-se representa humildade. Inclinar-se representa pedir perdão. Se inclinar representa nova vida. Se inclinar é humildade. É se humilhar diante de Deus e fazer as coisas certas. E agora as famílias estavam se encontrando, colocando tudo nos eixos, porque quem marcou aquele encontro foi o Senhor. Quem criou a situação foi o Senhor. E teve empecilhos, porque Jacó no meio do caminho, Labão veio para tomar sua família, antes de chegar na sua terra, mas aí o Senhor deu um sonho a Labão que não mexesse com Jacó nem com nada que ele tinha. E aí se encontraram, fizeram as pazes e Labão voltou e Jacó continuou sua jornada. Não pense que pedir perdão é fácil. Não pense que reconstruir o que está quebrado é fácil. Mas com o Senhor, Ele vai dando estratégia a mim e a você. Ele vai orientando e tudo vai ser colocando no seu devido lugar. Porque as famílias que se inclinaram, as famílias que estavam conversando, e o Senhor, a graça, o poder de Deus no meio daquela família, botando tudo em ordem, ajudando Jacó a consertar uma aliança que estava quebrada com seu irmão, porque ele o enganou, ele o passou para trás. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com o Senhor, no vale de Jaboque, ele foi outra pessoa. Aleluia! E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Olha que conversa linda. E quem tinha mais achado graça no encontro deles era o Senhor. Porque o Senhor não disse a Paulo: a minha graça te basta. Porque a graça tem perdão, a graça tem reconciliação, a graça tem tudo novo, a graça tem bênçãos. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Porque Jacó queria dar presentes a Esaú, mas Esaú também estava bem igual Jacó, porque Deus trabalhava de um lado e de outro, porque Deus é o Deus de perto e de longe, e quando Ele vai, é porque Ele conhece o outro lado, e Ele sabe trabalhar. Não se assuste se o Senhor está mandando você se reconciliar, pedir perdão a alguém, porque a partir do momento que você já orou, já louvou, já jejuou e está pedindo, o Senhor já está trabalhando nos corações lá. Ele tira coração de pedra e coloca de carne. Ele tira espírito velho e coloca um espírito novo, de ousadia, de determinação. Confie, o Senhor está fazendo uma grande obra na sua vida e no meio dos seus. Aleluia. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça em teus olhos, peço que tome os meus presentes da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus,
e tomaste contentamento em mim. Olha que coisa linda. Jacó estava querendo que ele recebesse os presentes. E ele disse uma coisa interessante. Estou vendo o rosto de Deus. Por que ele viu no rosto de Esaú o rosto de Deus? Porque tinha paz, tinha serenidade. Porque Esaú não fez nada com Jacó. Apesar de Jacó ter passado a perna, ter enrolado, mas Esaú também tinha um encontro com Deus. Esaú também servia ao Deus vivo do pai deles, de Isaac, do seu avô Jacó, porque do seu avô Abraão, porque o Senhor sabe trabalhar. A conversa deles era saudável, a conversa deles era santa, a conversa deles era abençoada, porque o Senhor estava ali. E na sua conversa Deus está presente. Tudo que você está fazendo, se é para a glória de Deus, Ele está com você nessa. Toma esta minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado e porque tenho de tudo. Insistou com ele até que a tomou. Jacó insistiu e Esaú recebeu. Por que Jacó insistiu? Porque Jacó tinha enrolado, tinha pegado bênção da mão de Esaú. Mas ali tinha reconstituição, ali agora tinha restituição, ali agora tinha verdade, tinha amor, tinha respeito. E Deus estava fazendo uma grande obra naquela família, nas duas famílias. Jesus trabalha na família. Mesmo se eu errei, você errou, já pediu perdão ao Senhor, mas o outro lado não perdoa. Mas se você está orando, se você está louvando, se você está jejuando, se você está lendo a palavra, o Senhor está indo lá. Aleluia! Deus é Deus de perto e de longe, porque Ele sabe trabalhar, Ele é grande e poderoso. É só confiar e esperar. E você vai ver nessa situação que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: caminhemos e andemos, eu partirei adiante de ti. Aleluia. Porém ele disse: meu Senhor, sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ali eles queriam que caminhasse junto, mas o outro explicou: olha, eu tenho muita coisa, eu tenho que ir mais devagar, porque tem animais com bebês, né? No caso vaquinha, bezerrinho, tudo ali conversando, e a mão de Deus ali, como o grande juiz daqueles dois irmãos, como um grande advogado. O que é que o Senhor é? O príncipe da paz, a luz do mundo, a luz para iluminar nossa família, para iluminar corações, mágoas ressentidas. A luz vem para quebrar todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem paz. O Senhor, antes de partir para o céu, depois que morreu e ressuscitou, Ele disse aos discípulos: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Deus é diferencial. A paz de Deus é tudo de bom. Então, se você está pedindo paz, se você quer restituição, o Senhor está trabalhando. Olha que coisa linda na vida de Jacó e de Esaú. Ora, passe o meu Senhor adiante do meu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo de gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue meu Senhor em Sié. Olha que conversa linda. Lá na frente eu vou devagar, Jacó disse, porque era muita coisa e não poderia correr tanto. E Esaú disse, Jacó explicou a Esaú que tinha gado, tanto pequeno como grande, tinha os meninos pequenos, então ele não podia acompanhar o irmão da mesma velocidade dele. E Esaú disse, permita então que eu deixe contigo alguns das minhas gente. E ele disse, para que é isto? Basta que ache graça aos olhos do meu Senhor. Esaú queria deixar gente para ajudar Jacó, mas Jacó já também tinha o suficiente. Ele disse, não precisa, basta que o Senhor ache graça em mim, basta que me ame, basta que me perdoe do passado. E ali estavam perdoados, ali estavam conversando, porque o grande e poderoso estava no meio deles. Tenha calma, se ainda não foi resolvido muita coisa, tudo é no tempo de Deus, mas Ele está trabalhando na tua vida e na causa que você está pedindo, porque Ele é o Deus de perto e de longe, Ele é onisciente, onipresente e onipotente.
ele sabe trabalhar. Assim, voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Sié. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabana para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Mas tudo foi resolvido e agora tinha paz e amizade, tinha respeito entre aquela família, e o que foi tirado foi restituído para a glória de Deus. E Deus abençoou todos os dois, o enganador e o que foi enganado, porque ele é o príncipe da paz e ele está fazendo isso na minha e na tua vida. Então, se ainda não está tudo certo, tudo é no tempo de Deus, mas ele está trabalhando. E a glória da segunda casa, na minha e na tua vida, será maior que a primeira. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.